Ligado na cidade. 4h36. Deixa eu procurar aqui, que hoje eu estou recebendo de novo, né? Todas as terças-feiras a gente bate um papo com a Patrícia Rossi, que é a nossa colunista aqui, analista comportamental, está sempre conosco, mas aí veio a eleição. E a Paty saiu candidata, né? E hoje está de volta, retorna aqui às terças-feiras conosco para trazer sempre um assunto interessante para a gente estar compartilhando. Em primeiro lugar, boa tarde, seja bem-vinda de novo, Paty. Gratidão, tava com uma saudade de vocês que vocês não fazem ideia. As nossas terças-feiras, elas são maravilhosas. E deixa eu aproveitar já dar os parabéns, porque 500 mil, gente, 500 mil é muita gente. Né? E isso só reforça o trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Parabéns, Ota, parabéns, Pitoli, parabéns a toda a equipe, porque nós sabemos que a gente não trabalha sozinho, né? Sim, claro. Nós não construímos nada sozinhos. A gente sempre fala dessa família, né? Aqui, né? Exato. Que trabalha com competência, com entrega, enfim, de coração. E é muito legal. Nós todos ficamos muito emocionados e também agradecidos, né? Por isso vem pelo reconhecimento das pessoas. Perfeito. Paty, mas conta aí, eu também quero te dar parabéns por ter participado, né? A Paty foi candidata a deputada estadual, né? Participou aí da última eleição, dessa vez não deu, mas valeu a pena, né? Colocar a cara de mais mulheres dentro desse processo eleitoral. Então, eu acho isso bem bacana também. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência, Paty. Olha, foi algo extraordinário, porque a todo instante a gente aprende muito. E o maior aprendizado é saber que, apesar de eu não ter atingido o meu resultado, né, de ser eleita, eu não estou mais no mesmo lugar. É impressionante isso. A jornada, a caminhada não me levou ao destino que eu queria, mas me tirou do lugar que eu estava. Então, eu continuo a caminho. Né? E daqui 2 anos eu vou tentar novamente. É legal, né? É uma caminhada mesmo. É uma caminhada. E a gente, eu principalmente, eu sou movida por ideais. Né? Eu não sou o tipo de pessoa que fica insatisfeita com algo e fica reclamando daquele algo que não está bom. Se eu estou insatisfeita com alguma coisa, eu vou me movimentar para mudar o local onde eu estou. E é assim que a gente deve agir na vida, né? Em todos os sentidos. Também concordo com você. Mas hoje você separou um tema que eu achei interessante: comportamento e sororidade. Eu queria começar falando, que você explicasse, pedindo para você explicar o que é sororidade, Paty. Bacana. Sororidade é uma palavra que está se usando muito, né, nesses últimos tempos. E sororidade, a tradução da sororidade seria irmandade. E o que seria? Nós sermos irmãs, nós praticarmos essa irmandade entre mulheres que já existe entre os homens, né? Os homens, eles são muito mais companheiros, eles são muito mais unidos, né? Eles se apoiam, um quer ver o outro crescer, e isso não existe entre as mulheres. Existe ainda uma rivalidade. E de alguns anos para cá tem sido proposto essa sororidade. Mas é extremamente importante salientar que não existe a sororidade sem a empatia, porque muitas pessoas entendem que ter sororidade é apoiar todas as mulheres em qualquer situação que elas estejam. E não é, você não precisa gostar de todas as mulheres. Você simplesmente precisa ter um processo empático entre essas mulheres. Ou respeitar a maneira como ela age, como ela fala, como ela se comporta, de repente. Se colocando no lugar dela, né? E eu quis trazer a sororidade principalmente pela minha experiência nessa candidatura, nesse processo. E houve sororidade nessa experiência? De forma alguma. Ficou muito latente essa rivalidade, essa disputa que existe entre as mulheres. Todo mundo correndo, nem aí, passando uma por cima da outra? Não, entre candidatas, não. Entre candidatas e candidatos. Não, entre as candidatas houve sim uma sororidade. Eu acompanhei algumas candidatas de perto, nós trocamos várias ideias, mentorei algumas. Sim. Foi um processo muito interessante, mas eu te digo, fora do pleito, fora entre as eleitoras, entre as mulheres que estariam ali para ouvir as nossas propostas. Aí houve sim uma rivalidade. Né, exatamente. E eu sou muito observadora, então a cada situação que eu experienciei, eu busquei
informações a respeito desses comportamentos. Eu fui estudar esses comportamentos. E assim, trocando muito rapidamente, ou até para uma das experiências que foram mais fortes para mim. Quando eu estava fazendo abordagem de rua, eu sempre abordava o casal e eu sempre me dirigia à primeira mulher em relação a respeito. Por uma questão de respeito, você como mulher, você se dirige a outra mulher. Sim. E na maioria das vezes, elas não paravam para ouvir o que eu tinha para dizer, não aceitava o panfleto que estava sendo entregue, e era tão constrangedor que o marido, ou o namorado, ou o esposo, ou o pai, o acompanhante... Ficava sem graça, né? Ele vinha na minha direção e falava, não, eu quero ouvir as suas propostas. Então, e teve uma outra situação que foi tão forte, foi tão latente isso, que um senhor que estava vindo atrás de mim, ele falou assim, daqui que eu quero ler as suas propostas, eu vou ler as suas propostas porque mulher não apoia outra mulher. E aquilo me magoou profundamente. E marcou, né? Magoou e marcou. Porque eu falo, e outra, gente, mulher, né? A gente já dá aquele alerta. É verdade, né? Nós estamos... a gente que é mulher sabe bem do que a Patrícia está falando aqui. Qual a descrição comportamental disso, Paty? Olha, eu já venho estudando esse comportamento já há algum tempo, né? Desde a época que se falou de sororidade, que eu criei aquele movimento de apropriamento feminino, eu venho estudando os comportamentos e as descrições desses comportamentos. O que eu observo? Que isso vem... é cultural, é uma questão cultural. Não é de agora. Não é de agora, mas a gente acaba reforçando isso. E eu venho falando muito isso nas minhas palestras. De que forma? Parece bobagem, parece uma besteirinha, mas quando você está lá com o seu filho, com o seu neto, ali contando as historinhas para os seus filhos ou seus netos dormir, que você começa a contar ali os contos de fadas, se você observar, sempre o algoz da princesa é sempre uma mulher. Ou é da Bela Adormecida, a fada madrinha. Da Cinderela, ou vamos dizer, da Branca de Neve. A madrasta, não. A Cinderela tem madrasta, tem mais. Tem a madrasta e duas filhas, é verdade. E é sempre a figura feminina. Sim, a gente traz isso mesmo desde a infância. E a gente acaba reforçando, quando a gente vai contar as histórias para os nossos filhos ou netos, essa rivalidade, você não confiar numa outra mulher, você não credibilizar outra mulher. Que pena, né? A gente podia ser bem mais unida, né? Eu fico super feliz quando eu vejo que uma outra mulher está se dando bem, né? Seja a área que for, que ela escolheu, eu fico super feliz. Tento respeitar a opinião, e a gente vê isso muito em grupo de amigas, né? Cada uma é de um jeito. Então, aí que você mostra mesmo sua amizade. Quando tem que falar a verdade, você fala, ser transparente, mesmo que doa, né, Paty? Sim. Mas há essa necessidade. E eu fico tão feliz de ver outras mulheres se dando bem. Então, que pena que não dá pra gente chegar nesse ponto, né? Infelizmente. Mas eu creio que a gente pode pensar um pouco mais a respeito disso, né? Fica aí a vamos reflexão. Refletir, dá pra gente refletir, voltar a esse assunto, prometo, na próxima terça aqui com a Patrícia Rossi, nossa colunista, analista comportamental, e a gente vai continuar falando da sororidade, do comportamento, da rivalidade entre as mulheres. Bem bacana esse assunto, dá pra gente abordar de novo na semana que vem, agora entrando em outros vieses. Obrigada, Paty. Beijão, até a próxima semana. Fiquem com Deus e sejam todos abençoados. Amém. Ligado na cidade.